Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo de Code Structure. Bem, hoje a gente vai continuar falando de Fortran, aprofundar um pouquinho nos ifs e falar um pouquinho da estrutura Select Case. Vamos que vamos. Tá, então essa aula, basicamente, como eu falei, vai lidar com condicionais um pouco mais complexos, que vão tratar de intervalos e condições múltiplas. Vamos pegar um probleminha para tentar entender o que é isso. Então vamos supor que a gente tem nosso sistema que vai fazer a classificação de notas de alunos. De acordo com a nota, o aluno pode ser classificado como aluno excelente, um aluno aprovado ou um aluno reprovado. Tá? Então, observe que se ele tirar menos 6 é reprovado, se tirar 6 ou mais é aprovado, e se tirar mais que 9, ele é excelente. Excelente e aprovado, apesar de estarem na mesma faixa, então 9 é maior que 6, eles não são a mesma coisa. Então a gente precisa de uma estrutura para diferenciar isso. Tá? Então, vamos pegar tudo que a gente aprendeu na última aula e escrever um programa que faça essa diferenciação. Vamos escrever um programa que receba a nota e classifique como excelente, aprovado e reprovado. Então, excelente, se a nota for 9. Aprovado, se for maior que 6 e menor que 9. E reprovado, se for menor que 6. Tentem escrever o programa agora. Então, pausa o vídeo, tenta escrever o programa, vê o que você gera. Beleza, bora seguir então. Acredito que todo mundo tenha escrito um programa que gera um resultado mais ou menos parecido, né? Vamos para a nossa solução. Então, a solução consiste em, primeiro abre seu VS Code, vamos lá criar um arquivo novo, chamar ele de exercício1.f90. Como é que a gente começa o programa em Fortran? Isso aí, começa com program. E o nome do programa, tipo, ex1. Depois disso, end program. Fechou. Aqui dentro, de novo, a gente divide nosso programa em partes. A parte das variáveis e a parte das declarações, as nossas outras instruções. Declarações. Aqui. Lembrando, o que nosso programa tem que fazer? Ele tem que escrever digite a nota, ler a nota e dar uma saída. Então, se eu sei que eu vou ler uma nota e essa nota é um número inteiro, eu preciso de uma variável do tipo inteiro para guardar a nota. Integer not. Agora, vamos fazer a saída do programa. Print, asterisco, digite sua nota. Leitura, como é que a gente lê uma coisa? Isso aí, read, asterisco, nota. E a nossa saída. Tá? Saída, que ela pode ter três opções. Ou a gente vai dar print excelente, ou print aprovado, ou print reprovado. Beleza? Se a gente executar o programa do jeito que está, o que acontece? Gfortran, exercício 1. Isso, exatamente o que você pensou. Né? O que acontece é, não importa a nota, colocar uma nota 8, ele vai colocar as três saídas. Para a gente diferenciar, ifs, né, o que a gente viu lá passada. Então, se, abre e fecha parênteses, a nota for maior ou igual a 9, then, excelente, and if. Opa, aqui. If nota for maior que 6, maior ou igual a 6, then aprovado. And if. Sempre que vocês colocarem alguma coisa dentro do if ou dentro de qualquer estrutura, deem uns 2 ou 4 espaços aqui. Isso se chama indentação. A ideia é deixar o código mais legível. Então veja que isso aqui é mais legível que isso aqui. A gente sabe exatamente o que está dentro do que no nosso código. Então, deixar indentadinho. If nota menor que 6, then reprovado. And if. Tá? Beleza, agora nosso programa, em teoria, ele já vai conseguir mostrar se você está aprovado ou reprovado. Então, aqui embaixo, se eu digitar nota 5, reprovado.
Se eu digitar a nota 6, aprovado. E se eu digitar a nota 9, opa, excelente e aprovado. Veja que eu só queria imprimir um deles. Só queria dizer, está excelente. Né? Como é que eu posso mudar o programa para fazer isso? Exatamente o que você pensou. Tá? Então, se a nota for maior que 9, excelente. Se não, else. Dentro do else, se a nota for maior que 6, aprovado. And if. Então, esse and if aqui fecha esse if de cima. Esse and if fecha esse and if de fora. Tá? É um if dentro de outro if, como a gente viu na aula passada. Se eu compilar, compilo, executo, digito a nota 9, excelente. Digito a nota 6, aprovado. Né? Concorda que esse código, apesar de funcionar, ele fica um pouquinho confuso, não fica? Então, existe um jeito da gente melhorar isso aqui. Tá? E esse jeito, sem usar a próxima estrutura, se chama else if. Então, vocês estão vendo que aqui eu tenho... Opa, deixa eu dar um zoom para destacar aqui. A gente tem o else e o if dentro, né? Esse if tem um end if próprio. Eu poderia colocar else if nota maior ou igual a 6, ou seja, eu pego isso aqui e copio. Then, aprovado. E eu posso tirar esse end if aqui. Então, o que está acontecendo? Se a nota for maior que 9, imprime excelente. Se não for maior que 9, mas for maior que 6, imprima aprovado. Vamos compilar aqui e executar para ter a prova. 9 excelente, 6 aprovado. Tá bom, isso já melhorou. Mas, bem, eu ainda tenho dois ifs separados para uma única coisa, avaliar notas. Então eu posso continuar unindo, se a nota for maior que 9. Se não for maior que 9, se for maior que 6, aprovado. Se não, else, ou seja, se não entrar nessa condição e não entrar nessa condição, ele vem para cá. Esse aqui seria o caso final. Se não entrar nessas duas condições, concorda que a nota ela com certeza vai ser menor que 6? Então, eu posso colocar esse reprovado aqui dentro. E aí, numa única estrutura, eu digo maior que 9, maior ou igual a 6, ou menor que 6. E compilamos, executamos, 6 aprovado, 5 reprovado e 9 excelente. Beleza? Então aqui a gente já viu, acabou de ver a construção else if. A diferença, a gente não precisa colocar o end if aqui dentro. E esse último else, ele vai se referir aos casos não cobertos por tanto esse quanto esse. Tá bom, mas imagina que a gente tem um código bem mais complexo, com muitos ifs dentro de outros ifs. Essa estrutura vai ficar bem confusa, né? Então, existe uma nova solução, que se chama select case. Select case é assim. Eu digo select case e uma expressão. Expressão é basicamente o valor de uma variável. Tá? Pode ter coisas mais complexas aqui, mas em resumo, uma variável com um número ou um caractere. E alguns casos. Então, traduzindo do inglês, selecione o caso. Caso 1, caso 2. De acordo com o valor disso aqui, eu vou entrar no código de um desses dois. Se não entrar no código de nenhum desses dois, eu entro no código default. Em uma referência ao if, isso aqui seria if expressão igual a valor 1, execute isso. Else if expressão igual a valor 2, executa isso. Else, executa isso. Tá, vamos olhar para o código para ver exatamente como isso funciona. Então vamos pegar um exemplo, um pouquinho mais complicado do que o anterior, que é, o programa recebe um número e diz a que dia da semana ele corresponde. Então, se eu ler o número 1, eu digo domingo. Se eu ler o número 2, eu digo segunda. E assim por diante. Com ifs, eu teria que ler o número e dizer if número igual a 1, print domingo. If número igual a 2, print segunda. Né?
Com select case, o que a gente vai fazer é o seguinte. Vou criar um exercício 2.f90. Vamos começar. Começa com program x2, end program. Perceba que aqui eu escrevi com maiúsculas, aqui eu escrevi com minúsculas. Não faz diferença. O compilador ele traduz automaticamente para o que é certo. Tá? Bem, vamos lá. Então, o que a gente precisa fazer? Ler um número, traduzir para o dia. Então, na minha seção de variáveis, eu vou ler um número. Um número é do tipo integer, inteiro. Integer, número, num. E aqui no meu programa, tá? O que eu vou fazer? Primeiro, dar um print para quem está executando o programa saber o que tem que fazer. Né? Então, digite um número. Tá? Depois disso, eu vou pegar esse número e ler ele. Então, read num. E agora, de acordo com o número, eu digo se é segunda, terça, quarta, assim por diante. Então, para isso, o que eu acabei de mostrar, select case, entre parênteses, num, que é o que a gente vai usar para fazer a seleção, and, e aí, vocês lembram o que era? And case, and select, vamos olhar, and select, né? É sempre o primeiro. Então, você começou com select case, and select, and select. Aqui dentro, nossas condições. Então, case, se esse número tiver o valor 1, né, tiver o valor do número 1, então aqui dentro eu vou dizer print, qual que é o primeiro dia? Vamos olhar aqui. O primeiro dia é domingo, então é de domingo a sábado. Print, domingo. Case 2. Então, se for o segundo dia, print segunda. E assim por diante. Tá? Case 3. Print terça. E assim vai. Né? Vamos fazer só esse exemplo dos 3, para não demorar muito, mas eu tenho certeza que vocês já entenderam como a lógica segue. Executo. Opa, executei errado. Vou compilar de novo. gfortran exercício 2.f90. Opa. gfortran. Aí. Executo. Digite um número. Tá vendo isso aqui? Isso é porque a gente usou acento. Não use acento a princípio, como eu falei na primeira aula. Então vamos lá. Se eu digitar o número 1, domingo. Número 2, segunda. Número 3, terça. E se eu digitar o número 4? O número 4 não está em nenhum case, então ele não vai fazer nada. Mas vamos supor que, assim, são 7 dias. Eu queira garantir que, se a pessoa digitar o número 8, ou 9, ou 10, ou qualquer outro número que não esteja coberto nesse case, eu dei uma mensagem de erro. Então eu vou usar case default. E aqui eu vou dar print número inválido. De novo usando acento, mas é costume. Número inválido. Então, se a gente compilar de novo, vamos lá. Se eu digitar o número 3 da terça, aqui eu não configurei o número 4. Então, se eu digitar 4, número inválido. Então, nos seus programas, isso aqui seria basicamente o else. É para cobrir casos de erro. Caso que você não tratou e você não quer que o usuário faça caca com o seu programa. Tá? Bem, por essa aula, é basicamente isso. Então, a gente tem alguns exercícios para praticar aqui. Né? Basicamente, é um exercício onde você vai fazer uma conversão entre unidades, de centímetro para metro, de metro para milímetro e assim por diante. Qualquer dúvida, poste nos comentários. Se tiverem dicas ou afins, tamo junto. Então, até mais, pessoal. Fui!